com Wellington Barros. Fala, Barros. Pitoli, os ministros do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e Dias Toffoli têm pressionado integrantes do Senado, especialmente o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, do União Brasil, para barrar a instauração da CPI do Banco Master. A informação é do jornal O Globo. CPMI do Banco Master. Estão tentando barrar, fazer com que a CPI não seja instaurada, né? Para o Alcolumbre cometer um crime de responsabilidade. Bom, vai lá, fala, Barros. Os dois ministros e seus familiares possuem conexões com o dono do banco, Daniel Alvorcaro, e por isso temem a abertura de uma nova frente de investigação no Congresso Nacional. Onde está saindo isso aí, Barros? O Globo. Malu Gaspar. Temem a investigação? Uma nova frente de investigação pelo Congresso. Né? O Moraes e o Toffoli temem uma nova linha de investigação? Isso. Eu aprendi desde pequeno que quem deve não teme, né? Quem não deve não teme, né? Pode falar, Barros. Bom, diz aqui a Malu que a pressão de uma ala do Supremo contra a CPMI foi confirmada pela equipe da coluna dela, com 3 fontes que acompanharam de perto a discussão nos bastidores entre interlocutores de Alcolumbre e membros do próprio Senado. Procurados, os ministros não se manifestaram. O pedido de instauração da CPI mista, né, a CPMI, chamada CPMI, foi protocolado na última terça-feira com apoio de 281 parlamentares, 42 senadores e 239 deputados, mais que o número mínimo de assinaturas exigido para o grupo sair do papel. O número mínimo seria de 27 senadores e 171 deputados, que é o equivalente a 1/3 de cada casa. O PL do presidente Jair Bolsonaro é a sigla com maior número de assinaturas, foram 89. De acordo com relatos obtidos aí pelo Globo, os ministros têm alegado que a CPMI, caso seja instalada, poderia aprofundar o desgaste da imagem do Supremo em um momento em que a atuação de Toffoli, que é o relator do caso, entrou na mira da opinião pública e de colegas do próprio tribunal. Toffoli tomou uma série de decisões controversas, entre elas a imposição de sigilo às investigações, a convocação de uma acariação antes mesmo que fossem colhidos depoimentos e também a ordem para que o material apreendido na segunda fase da Operação Compliance Zero fosse remetido diretamente para o seu gabinete. Nós falamos sobre isso aqui. Nessa última, ele acabou recuando depois, determinando que o material fosse enviado à Procuradoria-Geral da República para a análise dos dados. E a matéria finaliza dizendo que os magistrados temem uma convocação de seus familiares para apresentar esclarecimentos à CPMI. Mas eles não devem nada. Então. O blog da Malu Gaspar está divulgando que o contrato do escritório da Viviane Barsi de Moraes, e aí foi levantado inclusive pelo jornal Globo, tinha lá um contrato com o Banco Master, previu o pagamento de 3 milhões e 600 mil por mês, um montante de 130 milhões no prazo que o contrato tinha, que era de 3 anos. Então, a preocupação dos ministros, segundo a apuração do Globo, é que os familiares deles sejam, né, convocados a depor na CPMI no Congresso Nacional. Bom, vamos lá. Obrigado, Barros. Tem um ponto que me chamou bastante atenção da reportagem da Malu Gaspar, que é o seguinte: procurados, os ministros não se posicionaram. Eu vou fazer um flashback aqui. No intervalo entre primeiro e segundo turno da eleição de 2022, saiu uma matéria da Folha de São Paulo, não vou me lembrar o dia, mas ali, meados de outubro, né, de 2022, nós trouxemos aqui, naquele momento, uma matéria da Folha de São Paulo que dizia que o crime organizado preferia Lula a Bolsonaro. Óbvio, nenhuma novidade, tanto é que o presídio em festa tal. Nenhuma novidade, ok? Então, o crime organizado, né, tem maior apreço por um amigo do dia a dia ali, que é o Lula. Beleza? Beleza. Só que na mesma matéria, dizia ali o texto, a linha da matéria da Folha, me perdoe, que, a exemplo do crime organizado, ministros do Supremo Tribunal Federal também preferiam Lula. Amigo, eu estou falando de algo que aconteceu há quase 4 anos. Quando eu li aquela matéria aqui, na então finada, falecida Jovem Pan News Bauru, e disse: turma, vamos lá, atenção para essa matéria, porque isso é muito perigoso. Essa matéria da Folha de São Paulo está dizendo aqui para mim
textualmente, tá? Eu li o texto, não abri aspas, inclusive. É claro, hoje eu não me lembro textualmente, reproduzir aqui, mas a essência eu me lembro perfeitamente, porque aquilo me causou espanto. E por dias a fio, dias na sequência, eu fiquei esperando o Supremo Tribunal Federal desmentir a Folha de São Paulo. Falar, não põe a gente no meio disso não. O Supremo não tem preferência política. O Supremo não prefere o Lula. Sabe o que aconteceu com a minha esperança? Não é do esperançar, é do esperar. Fiquei esperando, sentado, deitei, cansei, dormi e não teve nada por parte do Supremo Tribunal Federal àquela época que desmentisse a Folha de São Paulo, amigo. Folha de São Paulo disse que o crime organizado preferia Lula ao invés de Bolsonaro. E que o Supremo também, a exemplo do crime organizado, o Supremo preferia Lula. Não sou eu que estou dizendo, foi a Folha de São Paulo. Aí eu fiquei lá, não, agora vai vir uma desmentida, vai colocar os caras no inquérito das fake news. Deitei e dormi, esse dia não chegou. Ou seja, nós estamos falando de uma matéria que colocava o crime organizado e o Supremo Tribunal Federal no mesmo lugar, sem o Supremo Tribunal Federal ou alguém do Supremo desmentir. Agora, por que eu fiz trouxe esse resgate histórico aí de quase 4 anos? Porque eu estou tentando te mostrar que nesse instante nós temos uma matéria do Globo, da Malu Gaspar, dizendo que é uma interferência do Supremo Tribunal Federal, em especial dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, para que o Batoré, o Davi Alcolumbre, não instale a CPMI. Ó, esse M muda tudo. A CPMI do Banco Master. Por que muda tudo, Pittori? Porque quando é CPM mista, Comissão Parlamentar M mista de inquérito, é porque Jordi, nesse caso, Carlos Jordi, ele conseguiu, perdão, as assinaturas de mais de 171 deputados e mais de 27 senadores. Se Jordi conseguiu todas essas assinaturas, chegando a 239 deputados e 42 senadores, ou seja, muito maior do que o necessário, na primeira sessão conjunta do Congresso, ou seja, na primeira sessão Senado e Câmara, o Alcolumbre tem que fazer a leitura e instalar a CPMI. Ou seja, segundo a Malu Gaspar, ela está me dizendo que Alexandre de Moraes e Dias Toffoli querem mais uma vez quebrar regimento, lei, Constituição, dizendo para o Batoré, para o Alcolumbre assim, ó, não instala não lê não. Mas como não? Está na lei, não tem jeito de fugir. E lembra que eu perguntei para o Jordi se havia possibilidade de não instalação? Jordi disse, existe. Porque o Alcolumbre começou a dizer o seguinte, não sei se a gente vai abrir agora, porque é um ano de eleição, é ano curto. Eu não sei se a gente vai abrir agora, porque é ano de Copa do Mundo. Não fui eu que disse isso. Quem disse isso foi Carlos Jordi, deputado federal, que eu respeito e muito. Ou seja, a pressão já está rolando e com detalhe, não existe nada, nem ninguém que venha desmentir o que Malu Gaspar escreveu. Isso é o mais grave, porque agora deveria alguém da assessoria do Moraes ou do Toffoli dizer assim, isso é mentira. Nós jamais exerceríamos pressão sobre o presidente do Congresso para que ele pudesse não abrir a CPMI. Aí a Malu Gaspar vem e me diz assim, só tem um problema aí. Eu perguntei para a assessoria do Toffoli e do Moraes se eles queriam comentar. Eles disseram que não. Ou seja, é clichê, mas eu preciso lhe dizer, quem cala, consente. Vamos aguardar. Provavelmente, a gente, diante da pressão sobre o Alcolumbre, que deve até a calça, a gente não vai ter CPMI do Banco Master, acredite se quiser. Só vai caber a nós decidir ficarmos calados ou não. Inacreditável.